Jornalismo cada vez mais próximo, com as notícias que mais importam para você. MGTV Primeira Edição. Oferecimento Multiuso Azulim. Limpa mais. Máxima eficiência pelo menor custo. Qualidade Start. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao MG1 de hoje. O nosso jornal começa com a participação das equipes que estão nas ruas. A gente vai para a Câmara de Vereadores de Uberlândia. Pais de estudantes da zona rural passaram a noite lá em protesto. Fernanda Vieira ao vivo. Fernanda, boa tarde para você. Como que está a movimentação nesse momento? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Nesse momento tem cerca de 30 pessoas aqui no hall da Câmara, perto dos gabinetes dos vereadores. Eles estão conversando ali agora. Alguns vereadores foram inclusive cobrados aqui de alguma providência para que essa situação das vans escolares seja resolvida. Ainda tem pais dentro do plenário da Câmara que está fechado. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes aqui no MG1. Fernanda, até já. A gente vai agora para a cidade de Ituiutaba com informações ao vivo do Rafael Ferreira, porque na cidade de Campina Verde um avião caiu na tarde de ontem. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde, Vanessa. Era um monomotor, um ultraleve praticamente, e o piloto de 26 anos acabou sofrendo somente escoriações. Ele acabou sendo liberado logo em seguida após o acidente e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e explicar bem direitinho como é que foi essa situação. Tá ok, Rafael. Vamos para Patos de Minas agora, falar ao vivo com o Paulo Barbosa. Ele está aqui com a gente. É uma vergonha, é uma sujeira e é o que o Paulo vai mostrar nessa edição para a gente. O que acontece por aí? Boa tarde, Paulo. Oi, Vanessa, boa tarde para você. Em tempos onde todos devem estar preocupados para evitar a transmissão, a proliferação do mosquito da dengue, hoje a Polícia de Meio Ambiente localizou essa casa num bairro aqui em Patos de Minas. É uma casa com uma espécie de uma mini indústria aqui, com muito lixo, muito criadouro de mosquito, e a polícia está aqui, uma pessoa foi levada presa, o pessoal do combate à dengue também, eles estão aqui para retirar todo esse material. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. É muito, né? Tem dó, né? Obrigada, Paulo. Você vai saber também da maior operação de combate ao crime organizado do estado. Mandados de prisão são cumpridos em Uberaba e Campo Florido. A suspeita é que o grupo tenha comandado os ataques a ônibus em Minas. A família foi feita refém em uma fazenda por horas. Os criminosos ainda roubaram um trator da propriedade. Aqui no MG1 você vai acompanhar novas informações sobre a prisão do médico de Patos de Minas no caso da morte da dentista de 22 anos. E você sabe, nós estamos acompanhando de perto tudo sobre a dengue. Um novo levantamento foi divulgado. Se a gente considerar o estado de Minas inteiro, sabe onde estão 12% dos casos suspeitos da doença? Na cidade de Uberlândia. Não é só isso, não. Outra doença que assusta e é provocada pelo Aedes aegypti é a febre chikungunya. Começar falando de dengue, gente, essa doença aí que está devastando, né? Situação gravíssima e só cresce. Esse ano foram registrados 54.606 casos prováveis de dengue em Minas. Isso inclui os confirmados e os suspeitos. Os dados atualizados são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde. 5 mortes pela doença foram confirmadas e outras 18 estão em investigações. É demais, né? Vamos dar uma olhada aqui no telão, como é que estão os números em algumas cidades da nossa região. Lembra que na semana passada a gente trouxe esses números, agora são dados atualizados. Uberlândia, 6.552 casos, mais um salto no número de casos prováveis, estava em aproximadamente 5.000 casos na semana passada, então a gente viu como é que está a situação. A quantidade também em Araguari, 1.218 casos, Paracatu a quantidade também é alta, 931, cidade de João Pinheiro, 909 casos prováveis, Frutal, 733 e na cidade de Prata, 550 casos prováveis da doença até agora. A gente tem uma outra tela com outras cidades da nossa região com os números, vamos conferir aqui. A gente tem Patos de Minas, quer ver? Agora sim, olha lá, ó. Cidade de Ituiutaba, 530 casos prováveis até agora. Monte Carmelo,
297, Capinópolis 187, Campina Verde 159. Cidade de Patos de Minas tem são moradores, hein? Situação aqui, ó, também é preocupante, 555 e Patrocínio 113 casos prováveis até agora. A gente está de olho, a gente traz isso aqui para você para aumentar esse alerta. A situação realmente, gente, é gravíssima. Não é à toa que nós chegamos a um estado de alerta. Você sabe, dengue, zika, chikungunya, eles têm sintomas bem parecidos, essas doenças têm sintomas parecidos. O que varia é a intensidade em cada caso. Quem já teve chikungunya diz que a dor nas articulações é insuportável, fora o desconforto pelo inchaço. Tem mais, essa dor, ela pode durar até anos. Um movimento simples, mas que Letícia não conseguia fazer quando encontrou pela frente um Aedes aegypti com o vírus da chikungunya. A doença se manifestou com febre de mais de 39 graus e depois vieram as dores nas articulações. Para me beber um copo d'água já estava difícil, para me beber um café. Meu esposo foi me dar um café, eu tive que segurar com as duas mãos o café porque eu não aguentava segurar um café. Você não consegue nada, é muito triste. É uma dor assim, que não sai. Por mais que você tome medicamento, não passa a dor. Desde então, o monitoramento do quintal, que já era constante, ficou ainda mais intenso. A febre chikungunya é mais uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Ela se soma à zika e à dengue, que são de longe as que mais preocupam. Tem sempre alguém que pegou dengue perto de você. Em Uberlândia, por exemplo, já são mais de 6.500 casos prováveis da doença. Só que apesar de não ser tão famosa quanto as outras, a chikungunya também é grave e pode matar. Mas parece que tem gente que não está muito preocupado com isso não. Dá só uma olhada no que a gente encontrou aqui no Jardim Confidência, em Uberlândia. Um verdadeiro playground para o mosquito, um parque de diversões, mas não tem nada de divertido aqui, tem de tudo. É um berçário ameaçador. Pontos para reprodução não faltam. Os brinquedos que um dia alegraram crianças, agora colocam as vidas delas em risco. As marcas dos pneus indicam que este terreno já foi limpo. Mas está aí mais um descarte irregular de lixo que só colabora com os números nada positivos. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, em 2019 já são 18 casos prováveis de chikungunya na cidade. Foram 5 no ano passado e 101 em 2017. Também em 2017, o vírus chikungunya matou 173 brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Esta médica infectologista explica que os sintomas são parecidos com as outras doenças. Com um detalhe, a chikungunya é a que deixa sequelas por mais tempo. O paciente tem rigidez quando acorda, ao longo do dia tem dificuldade de exercer as suas atividades diárias e é nesses momentos, quando a dor e as alterações persistem por semanas e até meses, que a gente precisa da ajuda do nosso colega reumatologista para alguns tratamentos específicos. Segundo a médica, crianças, idosos e quem tem doenças como de coração, fígado e pulmão são os que correm mais risco de morrer. Por isso é importante, mesmo quem já está doente, se proteger contra o mosquito. O paciente doente ele tem que se cuidar de várias formas: repouso, hidratação, sintomático, né, que a gente fala para febre, para dor. E o ideal é que ele proteja ele próprio o seu domicílio, para o mosquito, que a gente não tem controle no momento, né, não venha picá-lo e com isso se infectar e transmitir para outros pacientes saudáveis. A gente tem medo desse mosquito, não sei vocês, mas qualquer dor estranha que anda aparecendo, eu penso assim, será que eu tô com dengue? Né? E a cada situação, a Fernanda mostrou ali flagrante, o Paulo Barbosa vai mostrar nessa edição um local que a Polícia Militar encontrou, que é uma vergonha, não tem outra explicação, é daqui a pouquinho. Agora a gente tem uma informação da polícia, a Polícia Militar em Uberlândia está fazendo rastreamentos para tentar localizar os autores de roubo de um carro ontem, foi no bairro Martelena. A vítima é um senhor de 72 anos que estava em um supermercado fazendo compras com a esposa quando foi rendido pelos assaltantes. Eu conversei com essa vítima, que pediu para não ser identificada, e contou como foi a ação. A minha esposa fez a compra. Quando ela voltou, que eu entrei para dentro da caminhonete, e ela entrou também no banco do passageiro, né? Apareceu um rapaz com um revólver. O idoso contou ainda que a única preocupação dele era com a esposa que ainda estava no carro. Fiquei com medo de levar ela, a gente vai fazer 50 anos de casado agora em julho. Falei, os 50 vai inteirar porque eu vou em cima mesmo. Ela não vai. Mas graças a Deus, quando eu fui para fazer isso, ela já tinha descido do carro. Os assaltantes também precisaram descer do carro, mas já bem longe dali.
No início da noite, militares viram o veículo próximo a outro supermercado no bairro Granada. Ao perceber a presença da polícia, os assaltantes abandonaram a caminhonete dentro do estacionamento e fugiram a pé. O carro foi recuperado. As imagens das câmeras de segurança do supermercado devem ajudar a polícia a identificar os autores do crime, que ainda não foram presos. A gente entende o desespero do senhor ali, se preocupou com a mulher, mas é bom reforçar, né, a orientação em caso de assaltos é nunca reagir. Nós vamos agora para a Câmara de Uberlândia falar com a Fernanda Vieira ao vivo. Lembra que ontem nós mostramos aqui no MG1 a manifestação de pais de estudantes da zona rural de Uberlândia. Eles estão sendo prejudicados com a forma com que o transporte está sendo feito? Pois é, alguns pais passaram a noite na Câmara de Vereadores e a Fernanda Vieira tem novas informações ao vivo, mesmo porque essa manifestação ela começou a tomar outras proporções, né, Fernanda? Quantas pessoas tem na Câmara aí no momento? O que aconteceu de ontem até agora? Exatamente, Vanessa. Eu diria que tem dois grupos de pessoas, né? A gente está no hall da Câmara, onde tem cerca de 30 pessoas. Essas pessoas chegaram hoje, são pais, são integrantes de Movimento Sem Teto, que reclamam também da falta de vans. Segundo eles, alguns filhos estão sem ir à escola. Esses pais estão aqui. O movimento aqui agora está tranquilo, ele fica oscilando. Tem hora que eles ficam assim em silêncio, conversando, se organizando, e daqui a pouco viram gritos de ordem, falando, pedindo mais atenção da Prefeitura à questão da educação, a falta de vans. Esses pais estão aqui no hall, mas hoje nós conversamos com a assessoria de imprensa da Câmara. Eles disseram o seguinte, que lá dentro, no plenário, tem cerca de 9 pais e 6 adolescentes. Estão em pontos separados porque esse trecho do plenário ele está trancado. Nós estamos aqui no segundo andar, onde ficam os gabinetes, e olha só, esse seria um dos acessos ao plenário, ao local que fica na parte de cima. Tem umas cadeiras, umas poltronas para que a população possa acompanhar a sessão. Então aqui, esse trecho está fechado também. Vocês estão vendo imagens agora das pessoas aqui fazendo esse manifesto e alguns cartazes dos pais que seguem acampados na Câmara desde ontem. Bom, nós vamos fazer o seguinte, essa história, ela vem há muito tempo, desde o fim do ano passado, quando a Prefeitura, acabou o contrato da Prefeitura com as cooperativas. E aí veio o período de inscrição para as vans escolares. Qual que foi a história? São 242 vagas, mas, por exemplo, para a zona rural, tinham 170 vagas e só 144 inscrições a princípio. Foi essa questão que desenrolou tudo. Menos gente interessada para o volume, para o número de vans que tinham disponíveis. Como esse número não fechou, a Prefeitura fez uma contratação emergencial de ônibus. Só que esses ônibus não chegam aos locais onde as vans chegavam. Então, foram estipuladas linhas específicas para essas pessoas levarem os filhos para pegar esses ônibus, porque os ônibus são maiores, inclusive, do que as vans, e o acesso fica mais difícil. O que esses pais estão reclamando é que, por conta dessa dificuldade, tem pais que falam que tem que caminhar muito, ou que o filho tem que ficar muito tempo esperando por esses veículos, algumas crianças não estão indo à escola. Essa é a motivação desse protesto aqui. Eles querem a retomada das vans. Como esse caso é muito polêmico, tem uma ação do Ministério Público, inclusive ontem teve uma reunião entre o Ministério Público, 3 vereadores, a secretária da Educação sobre essa questão. Nós fomos falar com a promotora de defesa da criança e adolescente. Vamos ouvir um pouquinho o que ela falou com relação a essa polêmica toda envolvendo as vans em Uberlândia. A secretaria, ela foi cobrada a nos informar quantos alunos, né, estão tendo que andar ou se deslocar ou passar 1, 2, 3 horas aguardando para que cheguem à escola ou chegando muito mais tarde em casa, para que esses números sejam vistos pelo Ministério Público e consigam ser vencidos pela secretaria de forma prioritária. Então, existem localidades que estão tendo mais esse tipo de problema, a secretaria suprir essa demanda em primeiro lugar. E isso vem sendo feito. Nós estamos aguardando essas informações, o prazo está vencendo da secretaria, né? Eles já estão finalizando esses novos números que vão chegar para que nós possamos nos reunir novamente e verificar como que isso vai ser vencido. A expectativa é de que seja vencido o mais rápido possível, né? Tanto do ponto de vista da licitação, que as pessoas consigam aderir, né? Porque não só porque existe uma proibição concreta de contratar com a cooperativa, é uma decisão judicial,
ela tem que ser cumprida e não vai ter como voltar atrás, né? Então, as pessoas elas têm que compreender que isso é um ponto que ele tem que ser vencido. Como que nós vamos vencer isso aí? É a contratação individual, não existe outra maneira. Nós estamos acompanhando esse fato, porque eu conversei com a promotora. A preocupação do Ministério Público também é que com a retomada, ou com a tomada do caso, para que haja ou que esteja havendo qualquer tipo de influência política na situação. Então a promotora pediu, ela reitera, para que as pessoas tenham um pouco mais de compreensão e não levem para o lado político, mas para a resolução do problema. Com relação ao prazo que ela deu para a Secretaria da Educação, segundo ela, até essa semana, até o fim de semana, encerra-se o prazo para que a Prefeitura dê nomes e crianças que estão passando por esse problema, do tipo de ter que caminhar demais até chegar ao local onde o ônibus vai, crianças que têm que esperar demais até a chegada desse ônibus. Então ela quer saber nomes, locais, para que seja identificado o problema e que a Prefeitura tome, pelo menos a princípio, uma decisão mais imediata nesses casos de crianças que estariam sofrendo mais. Bom, vocês estão ouvindo aí que a manifestação continua, os pais continuam no plenário da Câmara e, Vanessa, a gente, claro, segue acompanhando, porque o que eles pedem, eu imagino que são 3 pilares, né? São os pais, Ministério Público e Prefeitura. O que nós que somos o 4º pilar, queremos é que essa solução chegue, né? Para que as crianças consigam, sim, estudar e voltar às aulas e seguir esse ano letivo. E depois disso tudo, quando se definir exatamente essa questão do cronograma, essa questão da van, vai se falar, obviamente, da reposição de aulas e vai se definir data aí para a reposição dessas aulas. Então a gente segue aqui na Câmara, eu volto com você. Obrigada, Fernanda. Qualquer novidade, você chama a gente, lembrando que essa contratação emergencial, até que a Prefeitura publicou no Diário Oficial, a gente já deu aqui, é de 6 meses, então pode se alastrar por mais um tempo, né? A gente também pediu uma posição da Prefeitura de Uberlândia sobre tudo isso que está acontecendo, uma nova posição sobre a manifestação, sobre o transporte dessas crianças. Aí a gente recebeu uma nota. A Secretaria Municipal de Educação informou que recebeu imagens e áudios que comprovam que crianças com transporte escolar disponível estão sendo impedidas de frequentar as aulas para que participem de um ato político na Câmara Municipal. A nota da Secretaria ainda diz o seguinte, que a Secretaria de Educação esclarece que está juntando todo o material para enviar e acionar ao Ministério Público Estadual e Conselho Tutelar para que as providências sejam tomadas. A gente vai continuar acompanhando toda essa história. Agora a gente vai falar ao vivo com o Rafael Ferreira. Ele tem informações a respeito de um avião de pequeno porte que caiu na tarde de ontem numa área de vegetação na cidade de Campina Verde. Rafael, primeiramente, o mais importante, né? Como é que está o estado de saúde do piloto? Boa tarde, Ivan. O estado de saúde do piloto Rodrigo Santos da Silva, de 26 anos, é estável, foi tranquilo, ele teve pequenas escoriações. Bom, tranquilo na medida do possível, claro, né? Ele foi atendido pelo SAMU no local do acidente, inclusive já liberado em seguida. Ele não teve qualquer problema, ele teve somente escoriações. As informações que nós temos é que ele trabalha com mapeamento topográfico. E as informações repassadas pela Polícia Militar é que ele vinha de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com destino a Rio Verde, em Goiás. Na região de Campina Verde, ele percebeu que o avião começou a apresentar falhas no motor e tentou chegar até o campo de aviação da cidade. Só que aí ele veio perdendo altitude e ele só não conseguiu chegar ao campo de aviação porque a asa do avião acabou batendo em uma árvore, mas ele estava bem próximo ali e foi um pouso de emergência que, por sinal, teve sucesso. Outras informações, como a apuração do acidente, vão ficar a cargo da CENIPA, aliás, do CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eles são responsáveis por apurar esse tipo de situação. Possivelmente, em breve, eles devem liberar uma equipe para ir até Campina Verde, verificar a situação desse ultraleve e também apurar as possíveis causas desse acidente. Muito obrigada, Rafael, pelas suas informações. Boa tarde para você. Tem um caso que a gente está acompanhando, gente. Tem novidade, o caso da dentista de Patos de Minas. Está preso no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. O médico Daniel Tolentino, de 39 anos. Ele foi preso ontem. De acordo com a Polícia Civil, a prisão é por suspeita da morte da dentista Roberta Pacheco, de 22 anos, que era a namorada dele.
Roberta Pacheco morreu no domingo depois de ficar mais de 15 dias internada no Hospital Regional em Patos de Minas. Segundo a investigação da Polícia Civil, ela deu entrada no hospital na madrugada do dia 5 de março após ter tido uma convulsão e parada cardíaca durante uma relação sexual com um namorado em um hotel em Patos de Minas. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão com Daniel, foram apreendidos diversos medicamentos de origem duvidosa, segundo a polícia, além de dinheiro, computadores, celular e outros objetos. O delegado Érico Rodovalho disse que o médico foi autuado por armazenar medicamentos sem comprovação de origem e que vão ser feitas análises para saber se são anabolizantes. Bem, o médico está preso temporariamente. O advogado dele, Brian Campos, disse que só está definido o caso do flagrante dos medicamentos. Sobre a morte da dentista, o advogado disse que o delegado ainda não informou qual a acusação em relação ao caso e, por isso, não pode dizer qual vai ser a linha de defesa. Vamos para o intervalo agora. A seguir, Polícia Civil realiza hoje a maior operação de combate ao crime organizado do estado de Minas. Tem cumprimento de mandado no Triângulo Mineiro e as informações você acompanha logo na volta do intervalo. E a família que ficou horas refém de bandidos na zona rural da cidade de Patrocínio. Vamos ver como é que está a movimentação na Câmara de Vereadores de Uberlândia. Tá aí, ó, a manifestação continua. A gente acompanha esse ato, mesmo porque a preocupação é com as crianças, né? Com o transporte das crianças da zona rural de Uberlândia. 12h22, até já. A internet passa por uma evolução muito rápida e a Flat Telecom investe nos equipamentos mais modernos para atender a sua necessidade. Flat Telecom, faça um orçamento. 34 3262 4016. É com respeito, transparência e muito trabalho que a Vale está agindo para reparar os danos e atender todos os atingidos pela tragédia de Brumadinho. 10 hospitais e unidades de saúde da região foram mobilizados. Cerca de 400 profissionais vêm trabalhando em 12 postos de atendimento. Medicamentos, alimentos, hospedagem e transporte estão sendo fornecidos. E 20 milhões de reais foram destinados ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para a compra de novos veículos, modernos equipamentos de resgate e de uma infraestrutura de treinamento de ponta, um legado que irá aprimorar ainda mais a capacitação dos seus 6.000 profissionais. É assim que estamos acolhendo pessoas, reparando danos e escrevendo uma nova história para Brumadinho e para Vale. A todos os funcionários, voluntários, bombeiros e equipes da Defesa Civil dedicados a essa operação, o nosso muito obrigado. Ainda há muito a ser feito e vamos continuar fazendo. Até 2050, a falta de água afetará 5 bilhões de pessoas. Não tem segunda chance. A preservação começa agora. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento. SAI, a serviço da vida. Eles se tornaram grandes companheiros. Você não está sozinho, porque eu estou aqui. Mas foram separados pela guerra. Não, o cavalo é meu. Infelizmente é tarde demais. Agora vão descobrir juntos que nem as piores batalhas podem destruir uma amizade. Onde quer que esteja, eu vou encontrá-lo e vou trazer você de volta. Cavalo de Guerra. Hoje, depois do Jornal Hoje, na sessão da tarde. Estamos de volta. A Polícia Civil fez nesta manhã uma grande operação de combate ao crime organizado em Minas. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão na região metropolitana da capital e em cidades do Triângulo e do Sul. Mandados também foram cumpridos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. E o que chama ainda mais atenção é que na região metropolitana, a Polícia Civil cumpriu 6 mandados de prisão, 8 de busca e apreensão dentro da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. 6 mandados de prisão foram cumpridos no Triângulo Mineiro. 4 pessoas já estavam presas na penitenciária Professor Aloysio Inácio Oliveira. Outros 2 homens foram presos em Uberaba e em Campo Florido. Kaique Fernando Argondizzi Pereira, de 24 anos, chegou à delegacia de plantão, acompanhado por policiais civis do DEOESP, o Departamento Estadual de Operações Especiais de Minas Gerais.
O jovem, que já tem outras passagens, foi preso em casa, no bairro Fabrício. Deflagramos essa operação de apoio ao DOS, onde a Polícia Civil de Uberaba, através do Grupo de Pronta Resposta, realizou o cumprimento de um mandado de prisão, onde esse indivíduo se encontrava em sua residência. Foi encontrada alguma coisa na casa dele? A princípio foi só o mandado de prisão mesmo. Outras 4 pessoas já estavam recolhidas na penitenciária Professor Aloysio Inácio de Oliveira. No Triângulo Mineiro, além de Uberaba, houve também uma prisão na cidade de Campo Florido. Um levantamento realizado pela Polícia Civil do Estado aponta que pelo menos 2.200 integrantes da facção criminosa estariam agindo nas cidades mineiras. A investigação começou em junho do ano passado, após ataques a ônibus e em locais públicos. Foram 100 atentados registrados em todo o estado. Em Campo Florido, bandidos destruíram parte da recepção da Câmara Municipal. Em Uberaba, 8 ônibus foram atingidos, 2 agências bancárias incendiadas. Os criminosos colocaram fogo em um caminhão de lixo e em 2 veículos da empresa responsável pelo abastecimento na cidade. As investigações continuam sob a responsabilidade da Polícia Civil de Belo Horizonte. É uma das maiores operações da Polícia Civil de Minas Gerais contra uma facção criminosa. Esses 2 indivíduos presos aqui hoje serão encaminhados à penitenciária local e outras medidas sempre fica a cargo do DOESP e a Superintendência da Polícia Civil. Bem, não para por aí. Ao longo da programação a gente vai falar mais sobre essa operação. E na região de Macaúbas de Cima, em Patrocínio, uma família foi feita refém durante horas em uma fazenda. O primeiro a ser rendido, um homem de 50 anos, ele contou para a polícia que no final da tarde ele notou uma movimentação estranha na propriedade e foi até um barracão. Lá, 3 criminosos encapuzados e armados o renderam. Aí, mais tarde, parentes da vítima foram até o local, também foram rendidos pelos bandidos. Segundo a polícia, eles ficaram sobre o poder dos criminosos até o começo da madrugada, foram ameaçados de morte várias vezes. Na casa foram levados vários eletrodomésticos, dinheiro, além de uma motocicleta e até um trator. A suspeita é que eles tenham embarcado todo o material em um caminhão e fugido. A polícia busca pelos bandidos na região. Até agora ninguém foi preso. Felizmente, pelo menos isso, ninguém ficou ferido. E também em Patrocínio, a Polícia Militar atende neste momento uma ocorrência de homicídio na penitenciária Deputado Expedito de Farias Tavares. As primeiras informações são de um homem que teria sido morto pelo companheiro de cela. A ocorrência está em andamento, a perícia está no local. Qualquer novidade a gente traz ainda aqui no MG1. Bem, daqui a pouquinho a gente vai falar de estrada, mas antes, deixa eu mostrar para você um outro jeito de cometer assalto. É isso mesmo, ameaça com bilhete. Olha isso aqui, ó. É o que está escrito, é assalto, bota o dinheiro na sacola rápido, não grita, senão eu atiro. Que situação, hein? Foi com esses 2 bilhetes aqui que um homem tentou cometer um assalto numa casa lotérica na cidade de Patos de Minas ontem, no bairro Vila Garcia. As testemunhas contaram que o homem, que tem 30 anos, chegou com a mão na cintura, simulando estar armado. Aí ele entregou os bilhetes ao atendente. Mas aí um funcionário percebeu a movimentação suspeita e disparou o alarme. O homem fugiu sem levar nada. Mas ele foi preso logo em seguida, em flagrante, em uma casa no bairro Jardim Vitória. Ele já tem passagens pela polícia e lá na casa onde ele estava, ainda tinha algumas complicações, como um carregador de pistola. Essas informações que eu trouxe para você, elas são apenas um resumo da ocorrência. A equipe do G1 Triângulo preparou uma reportagem com mais detalhes da tentativa de roubo com situação, né, com bilhetinho. Agora sim, gente, olha só, a média de acidentes envolvendo animais de grande porte em 2018 na MG 050 foi de 3 registros por mês. E quando eles acontecem, geralmente são graves, né? Só neste ano, 3 pessoas morreram nas rodovias da região, no centro-oeste de Minas, por causa desse tipo de ocorrência. O movimento tranquilo na rodovia pode mudar de uma hora para outra. O carro de uma vítima de 32 anos ficou assim, depois de atingir um cavalo na BR-262, entre Pará de Minas e Nova Serrana. 2019 mal começou e 26 acidentes envolvendo atropelamento de animais já foram registrados nas 45 estradas, onde a Polícia Militar Rodoviária atua na região centro-oeste. 3 pessoas morreram. Infelizmente, o número de atropelamentos animais nas rodovias é muito comum.
No ano 2018, nós tivemos 124 atropelamentos. E nesse ano, nós estamos ainda em março, já temos registrado 26 acidentes. Alguns acidentes registrados este ano envolveram o atropelamento de animais silvestres, como o lobo-guará e o tamanduá. O atropelamento de cachorros é o mais comum. E o maior perigo envolve animais maiores. E quanto maior o animal, maior a gravidade. É importante salientar, se o motorista tiver uma velocidade reduzida, ele terá maior tempo para se precaver e adotar medidas que possam evitar o acidente ou até mesmo minimizar os prejuízos. A concessionária responsável pela MG 050 informou que recolheu em 2018 122 animais de grande porte, como bovinos, equinos e caprinos. Um outro acidente registrado este ano foi bem aqui nessa curva, entre Carmo do Cajuru e Divinópolis, na MG 050. Era de noite, o homem que dirigia o veículo não viu um cachorro de grande porte na pista e atropelou o animal. O motorista não ficou ferido, mas a frente do veículo ficou destruída. Quem dirigia a van era o Sérgio. E se a pessoa distrair e não perceber, ou perceber em cima da hora, ela pode sofrer e causar um acidente muito grave. A pergunta é: quem deve arcar com prejuízo? O advogado especialista em direito do consumidor explica que depende da rodovia. Nas rodovias que tem pedágio, que nós falamos que rodovias pedagiadas, a responsabilidade são das empresas que cuidam da rodovia, que arrecadam o pedágio. As rodovias do Estado, é o próprio Estado que responde, no caso das rodovias do DR, responsabilidade do DR. As rodovias de responsabilidade do DENIT é a União que responde pelos danos causados aos consumidores. A concessionária responsável pela rodovia informou que realiza a campanha Segura o Bicho para combater a presença de animais na pista com visitas a propriedades rurais e que se algum motorista avistar um animal na pista deve ligar para o telefone 0800 28 20 505. O Ministério Público Federal fez recomendações à concessionária responsável pela BR-040 em Minas para melhorias em trechos de grande movimento na região metropolitana. O trecho é de alta velocidade. Quem pega a estradinha de vez em quando para Piedade do Paraupeba está cansado de ver acidente aqui. A saída ali é muito perigosa. Saída, entrada, né? Falta sinalização, né? Falta redutores de velocidade. O acesso aqui é em 90 graus, praticamente um cotovelo, e força o motorista a diminuir muito a velocidade. É um risco se o motorista que vem atrás não estiver muito atento. Já para quem está vindo do distrito para acessar a rodovia, o perigo é querer cortar caminho para fazer o retorno e não respeitar a sinalização. Perigo é você entrar e vir outro, né? Aí você está completamente errado. Tem imprudência do motorista, sim, mas para o Ministério Público Federal, o risco de acidente está altamente ligado às condições precárias de sinalização e dos pontos de retorno da BR-040, como neste retorno improvisado próximo à entrada de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Nós queremos a construção de uma barreira central, de um canteiro central, impedindo essas conversões de 90 graus. A concessionária que administra a estrada, a Via 040, foi notificada a adotar uma série de medidas para aumentar a segurança na rodovia, como melhoria na manutenção da sinalização de trânsito, instalação de painéis eletrônicos para informar as condições de trânsito aos usuários e a instalação urgente de canteiros centrais em 3 pontos, além do que a gente mostrou em Ribeirão das Neves. Eles ficam no sentido Rio de Janeiro, nos acessos ao distrito de Piedade do Paraupeba, ao Museu de Inhotim e à cidade de Moeda. O Ministério Público Federal disse que a concessionária tem 30 dias para responder à notificação e, caso se negue a fazer as obras, os gestores podem ser responsabilizados em caso de acidentes com mortes. Se não houver uma resposta em um prazo razoável dentro da urgência e dentro do escopo das obras, nós já vamos encaminhar imediatamente a área criminal. Os próximos acidentes fatais já vão ser direcionados como sendo omissão clara da concessionária e eles participando exatamente desses acidentes.
Bem, a concessionária Via 040 informou que está em dia com o contrato de concessão e que realiza continuamente obras de melhorias no asfalto, na sinalização e na implantação de elementos de segurança viária, como taxas refletivas, que é o famoso olho de gato, e defensas metálicas, principalmente nos trechos que demandam mais atenção, como citado na reportagem. A Agência Nacional de Transporte Terrestre informou que ainda não foi comunicado das recomendações do Ministério Público. Hora do intervalo, em instantes nós voltamos com novidades em 2 ocupações de área em Uberlândia. Famílias esperam conseguir a posse das terras. E em Patos de Minas, a polícia descobriu um lixão a céu aberto. Tá aí, ó, imagens ao vivo. Daqui a pouquinho o Paulo Barbosa e o Emílio trazem os detalhes. Até já. Cruzeiro e Caldense. Amanhã, depois do 7º Guardião. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A G Veículos, sua agência multimarcas, veículos revisados, estrutura completa e atendimento impecável. A maior variedade de marcas e modelos de seminovos é na G Veículos. Ituiutaba. Mulher que seja respeitada com todo carinho e amor, hoje e sempre. Homenagem da Câmara Municipal de Ituiutaba a todas as mulheres que, com luta, constroem uma cidade melhor para se viver. Câmara de Ituiutaba. Dalila sempre conseguiu que o pai fizesse todas as suas vontades. Seu pai só dá ouvidos a você, Dalila. Por isso, o Sheik Aziz acertou o casamento da filha com Jamil. As mulheres nunca sabem o que fazem. E vêm com a cabeça na lua. Foi por isso que eu escolhi me casar com Jamil. Porque ele é diferente de todos vocês. Ela só não sabe ainda que Jamil está apaixonado por outra mulher. Eu escolhi o homem que será meu futuro marido. E ai de quem se colocar no meu caminho. Jamil está escondendo alguma coisa. Eu vi nos olhos dele. Dia 2. Das vencedoras do Emmy, Duca Rachid e Thelma Guedes, a nova novela das 6. Órfãos da Terra. Quando a gente fala, dá um confere aí no seu quintal, cuidado com a água parada, vamos aumentar os cuidados. Isso é o básico, né? Tem que ser feito por todos nós. Mas o que a Polícia Militar de Meio Ambiente descobriu na cidade de Patos de Minas é o cúmulo, é um absurdo. Você vai ver que eu não estou exagerando, não. Vamos falar com o Paulo Barbosa e ele mostra tudo para a gente ao vivo. Ô Paulo, que situação? Onde que é essa área, né, para a gente se situar? É no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vanessa, boa tarde mais uma vez para você. O pessoal do combate à dengue já está por aqui, eles já estão preparando para fazer a retirada desse material. Muitos focos de larvas criadores do mosquito da dengue. Esse aqui até mais pertinho aqui, olha aqui, um cano que está ali cheio d'água. A gente olhou ali, tinha as larvas também. Mas eu estou aqui com o Tenente Vidal, que é o comandante da Polícia de Meio Ambiente em Patos de Minas, que foi quem levantou essa ocorrência, depois chamou o pessoal da dengue aqui. Vocês estavam fazendo um patrulhamento no rio, porque aqui faz fundo com o rio e aí vira a situação, é isso, Tenente? Esse local é bem próximo ao rio, nós estávamos trabalhando com as nossas equipes, no serviço ordinário, e daí nós deparamos com esse local totalmente irregular, de grande quantidade de resíduos que estavam sendo armazenados nesse ambiente, muita quantidade mesmo, quantidade significativa de pneus e vários outros objetos, que é um verdadeiro ninhadouro, né, um verdadeiro ninho, né, de proliferação do mosquito. Daí nós acionamos o departamento do município, a gente vai junto. Bom, nessa ação a gente até acompanhou vocês ali, tem até uma piscina ali com água parada, tem muitos pneus. Quando vocês reviraram ali, além de focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti, também vocês encontraram animais peçonhentos aqui também, é isso? Nós encontramos diversas irregularidades, foram várias mesmo. Muito material que acondiciona a água e é onde prolifera. Vários outros tipos de insetos, como escorpião, aranhas, dentre outros, baratas. Isso foi de grande quantidade, foi detectado. Só para eu terminar com o senhor, o proprietário aqui, porque aqui é uma casa, mas funciona como uma empresa, ele foi preso, é isso? Então nós deparamos, conseguimos identificá-los, abordamos,
é uma propriedade particular dele e aqui ele ajunta esses materiais, esses resíduos, de forma irregular, contrariando as normas ambientais, contrariando a deliberação normativa. Daí ele estava cometendo crime de poluição ambiental. Ok, tenente, muito obrigado. Deixa eu conversar rapidamente com a Geise, que é da Vigilância em Saúde. Essa situação aqui, como é que vai ficar? O pessoal do combate à dengue vai levar tudo embora? Nós temos sim que retirar todos esses inservíveis, que é acumuladores de água, que são potencial criadouros para o Aedes aegypti, e nós precisamos sim dar a destinação correta. Os pneumáticos serão levados para o ecoponto. A gente tem uma logística reversa com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos e os outros resíduos sólidos serão conduzidos para o aterro sanitário. E o pessoal da dengue vai fazer um monitoramento mais intensivo aqui também, porque aqui nessa rua o número de casos de dengue é alto. Sim, nós tivemos 15 casos suspeitos só na rua São Cristóvão e no bairro mais de 20 casos já notificados. Tá bom, Deise, muito obrigado pela sua participação, viu só, Vanessa, aqui, situação, aqui em Patos de Minas estamos chegando a quase 600 casos de dengue, só nessa rua, 15 notificados e a situação aqui. Vanessa. Dá dó dos vizinhos, porque são eles que pagam o pato, né? Muito obrigada, Paulo. Olha só, e famílias de 2 ocupações de Uberlândia renovaram as esperanças este mês. As áreas estão em um processo de reintegração de posse, mas novas decisões deram fôlego aí para essas famílias continuarem onde elas estão. Há mais de 5 anos, 22 famílias vivem nessa ocupação conhecida como Ebenezer, em Uberlândia. Como em todas as quase 20 áreas da prefeitura que foram ocupadas, é a justiça quem decide pelo despejo deles ou se a propriedade é regularizada. O sonho nosso é ser nossa propriedade, cada um adquirir o seu pedacinho, construir sua casa, tá? E ter sossego, para a gente viver em paz, né? Porque nós não temos condições de pagar aluguel. Logo que os fiscais do município perceberam a ocupação no ano passado, a prefeitura iniciou as medidas legais para a retomada da área. A boa notícia veio no começo desse mês. É que a liminar de reintegração de posse foi negada pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública. Coloca os pingos nos is, nós não queremos o terreno de graça, nós queremos pagar. Que seria uma renda para a prefeitura, né? IPTU, água, luz, prestação de lote. A estimativa da Pastoral da Terra é de que aqui em Uberlândia existam aproximadamente 50 ações judiciais que podem terminar em acordo entre as duas partes. A esperança é de que decisões judiciais favoráveis abram as portas para a regularização fundiária dessas áreas na cidade. Na semana passada, o resultado da audiência de mediação agradou moradores da ocupação Santa Bárbara, que fica no bairro Chácaras Panorama. O processo de reintegração de posse foi suspenso por 60 dias, possibilitando que os representantes apresentem um projeto de regularização fundiária do local. O maior exemplo de sucesso para famílias que vivem em áreas ocupadas em Uberlândia é o caso do chamado Assentamento Glória, alvo de impasses judiciais desde 2012. Hoje, o processo de regularização fundiária é realizado pela Coab, após a doação oficial do terreno, colocando um fim em questões burocráticas. Para o advogado que representa as famílias, as regularizações também trazem benefícios ao município. 20 mil famílias na cidade inteira. Acreditamos que cada família pode pagar até R$30 mil em áreas da prefeitura, que é o valor mais ou menos dos lotes do Glória, o que daria só nessa região R$60 milhões. Lógico que parcelado, mas o prefeito poderia, com esse recurso, finalizar a regulação fundiária e dar segurança para essas famílias. Quase 200 famílias vivem nessa outra ocupação chamada de Beira Rio, no Morada Nova, que existe há pelo menos 30 anos. No final do ano passado, o Ministério Público Estadual exigiu que a área fosse reintegrada pela Prefeitura, alegando necessidade por ser uma área de reserva. A decisão ainda não tem liminar. A Justiça quer mais informações sobre a ação civil pública que foi movida. Enquanto isso, moradores, como a Daniela, aguardam uma definição. Tem pessoas aqui que moram tem 25 anos. Quando eu e meu esposo chegou, não tinha esse tanto de casa que tem. Com o passar do tempo, o pessoal foi comprando, foi construindo, foi melhorando. As ruas aqui era pior do que é hoje, não tinha a iluminação que tem hoje. Então foi melhorando. Para nós aqui tem melhorado bastante. O que representa esse lugar aqui para vocês e qual que é o sonho de vocês aqui? O nosso sonho é de ter a nossa casa mesmo, continuar aqui, né? Poder terminar ela, dar um conforto melhor para os nossos filhos e não ter que pagar aluguel, porque a vida está muito difícil.
Vamos para o intervalo? É rapidinho. Hoje é dia de São José, tem festa e missas especiais na cidade de Tuiutaba. Ele é o padroeiro da cidade. Falando em São José, hoje também é conhecido como ser dia de enchente de São José. Vamos falar do tempo também. Será que vem essa chuva toda? Acompanhamos imagem ao vivo da Catedral de São José, que fica no centro de Tuiutaba. Só um minutinho que a gente já traz todas as informações. Ótima tarde, daqui a pouco no Globo Esporte tem a vitória por 3-0 do Praia Clube em cima do Fluminense. O jogo foi válido pela primeira partida das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Ainda vamos atualizar o estado de saúde do técnico do Uberlândia, Ademir Fonseca, de 56 anos. O treinador sofreu um infarto no domingo após a vitória do Uberlândia por 3-0 em cima do Serranense no Parque do Sabiá. E a situação das obras do estádio em Tuiutaba. Até já! Marcão, se liga. Fala pra ele como você fala